25 de agosto de 2021. O assunto no Brasil é AA, Augusto Aras. A aprovação e a recepção mostram um tanto de como a política funciona. Governo e oposição praticamente adulando quem lhes deu passe livre com o fim da Lava Jato, que tinha assim excessos e coisas erradas, mas foi extinta por completo. Até o senador do PT, para alguns, principalmente ele, participou dessa história. Como lembra Marilis Pereira Jorge, Lula posa de fortão nas redes sociais e sinaliza papo, mas o partido precisa aprender e parar de chamar quem não concorda com ele de fascista. Leia também a Vera Magalhães e Bernardo Melo Franco. O Igor Guilou diz que a sabatina é o modo como as coisas funcionam em Brasília. Já o Hélio Gasper aborda a questão das polícias militares, que são cada vez mais um problema e um problema maior dos militares. O Estadão mostra que o chefe da CIA e do Talibã tiveram encontros escondidos na segunda. O Globo diz que Bolsonaro quer agenda semanal com Mendonça no Supremo. Desde quando o presidente da República e o ministro do Supremo tem que se encontrar e ter agenda? Sem noção. Mas ele nem será votado. Mas acho importante ler um artigo do professor Guilherme Casarões, da Ciência Política da EAS FGV em São Paulo, a 29 de julho de 2029. Ainda lembro. Se a matéria de cima é crítica ao envolvimento dos pastores nos atos de 7 de setembro, esse artigo me parece muito claro, elucidativo e necessário. Estourarei o tempo, mas me acompanhe até o final. Sim, sou ateu e quero um país laico. Com vocês, o professor Guilherme Casarões. Bolsonarismo e Talibã são expressões do fenômeno do nacionalismo religioso. Movimentos no Brasil e no Afeganistão são bastante diferentes, mas projeto de nação indissociável da fé em Deus os conecta. Começou a temporada pré-eleitoral de comparações descabidas do Brasil com outros lugares do mundo. Em 2018, o voto em Fernando Haddad nos transformaria na Venezuela. Agora, surfando a onda da trágica retomada do Afeganistão pelo Talibã, as redes bolsonaristas foram inundadas de comparações entre o Partido dos Trabalhadores e o grupo fundamentalista afegão. Se Lula for eleito, ele desarmará o povo como estão fazendo lá. Dizia a mensagem difundida, entre outros, pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, PSL São Paulo. O mais irônico desses paralelismos é como envelhecem mal. Nos últimos 2 anos, a deterioração política do Brasil, comandada por um populista e amparada pelas forças de segurança, é o que mais nos aproxima da Venezuela. Nessa mesma linha, é possível dizer que, se há alguma comparação possível entre Brasil e Afeganistão, ela passa pelo bolsonarismo. A essa altura, está claro que Bolsonaro lidera um movimento reacionário marcado por desrespeito às instituições democráticas, sectarismo religioso e violência política. Em muitos sentidos, um Talibã tropical. Obviamente, não são fenômenos comparáveis em termos de beligerância, organização e modus operandi, até porque se orientam por parâmetros civilizatórios e históricos muito distintos. Mas há algo que os conecta em sua essência, um projeto de nação indissociável da fé em Deus. Guardadas as proporções, bolsonarismo e Talibã são expressões do fenômeno do nacionalismo religioso. Estamos falando de uma visão de sociedade que condiciona o pertencimento nacional não a critérios legais de cidadania, mas a filiação religiosa. Trata-se de um fenômeno global que ganhou força no pós-Guerra Fria, especialmente em regiões periféricas do mundo, onde a disputa entre capitalismo e comunismo foi sendo suplantada por expressões religiosas de afirmação nacional. Nos últimos anos, a ideia de organização política em torno de um eixo religioso-civilizacional expandiu-se para além dos grotões. A crise dos valores liberais do secularismo e do multiculturalismo criou condições para a ascensão da extrema-direita, muitas vezes atrelada a uma cosmovisão fundamentalista religiosa. Governos de países tão distintos como Estados Unidos, Hungria, Índia e Polônia passaram a defender a necessidade de regeneração espiritual de suas sociedades, tornando a religião o principal elemento de unidade nacional, em prejuízo a valores como diversidade, pluralismo e tolerância. O risco evidente desse nacionalismo antiliberal, seja de corte étnico, racial ou religioso, é a linha tênue entre a solidariedade e o supremacismo. Ninguém pode negar a importância dos laços de fé ou de sangue como fundamento da vida comunitária. Ao mesmo tempo, tomar uma religião como moralmente superior às demais, a ponto de pregar a assimilação forçada, a segregação social ou até mesmo a eliminação literal de quem não pertence ao grupo, está na raiz de incontáveis conflitos dos últimos séculos. A tragédia afegã é reflexo da radicalização desse nacionalismo religioso. Politicamente fragmentado em grupos étnico-linguísticos e estruturas tribais, o Afeganistão foi capaz de resistir às invasões externas, primeiro britânicos, depois soviéticos, agora americanos, usando a religião como cimento social.
Desse processo longevo nasce um tipo de fundamentalismo islâmico brutal, que sacrifica direitos e liberdades em nome da afirmação soberana. Aos olhos do Talibã, a derradeira prova de lealdade à nação afegã é a demonstração de fé, nos seus termos mais radicais. A rigor, o bolsonarismo não nasceu como um movimento exclusivamente religioso, aglutinando diversos grupos antipetistas, de saudosos da ditadura e apoiadores da Lava Jato, de armamentistas a liberais, de ruralistas a cristãos de várias igrejas. Aos poucos, contudo, os contornos religiosos foram dando tom da atuação política de Bolsonaro, desde as coisas mais prosaicas como cultos escondidos no Planalto e referências bíblicas em discursos oficiais, à indicação de ministros por rateio denominacional. São abundantes as evidências de que ao menos parte do bolsonarismo é adepta a uma visão radical de nacionalismo cristão. Para além do que diz o presidente, há declarações de ministros e aliados buscando condicionar políticas públicas a preceitos religiosos, além de apoiadores que enxergam o mandato de Bolsonaro como uma parte de uma guerra santa contra inimigos genéricos como o comunismo, o globalismo e o marxismo cultural. Expressão escancarada desse projeto nacionalista religioso é o programa do partido criado por Bolsonaro e nunca oficializado, a Aliança pelo Brasil, onde se lê o seguinte: a relação entre esta nação e Cristo é intrínseca, fundante e inseparável. É a materialização de um discurso do próprio presidente, ainda em 2017, em que bradou ser o Brasil um país cristão e que as minorias deveriam se curvar às maiorias ou desaparecer. A evangelização forçosa de indígenas, destruição de terreiros de religiões afro-brasileiras é indício do que esse plano, ainda que lentamente, já se encontra em marcha. Não, caros leitores, o Brasil não se tornará um Afeganistão. Bolsonaro sequer é o pio cristão imaginado por seus idólatras. Por mais problemática que seja a nossa democracia, penso que ela ainda é capaz de nos resguardar de qualquer movimento que queira fazer do Brasil um país de uma só fé. Mas é necessário zelarmos pelos valores e mecanismos democráticos que sustentam a nossa sociedade. Destruí-los é o primeiro passo para que o radicalismo sectário impere no futuro, num caminho possivelmente irreversível. Se eu li muito rápido, leia lá. É isso. Boa leitura disso e do restante.